O Arsenal foi campeão inglês invicto e aquela conquista foi inesquecível. Todo mundo lembra dos invencíveis do Wenger. Mas eles não foram os únicos. Outros clubes nas top ligas europeias também conseguiram levar a liga de forma invicta. E a gente abre a lista com um dos grandes clubes espanhóis. O Athletic de Bilbao buscava o seu primeiro título na liga de 1929-1930, que era apenas a segunda edição do campeonato. E eles tinham pela frente outros 9 times na disputa, tá? Incluindo Real Madrid e Barcelona, mas muito antes deles serem os gigantes que são hoje em dia, né? E foi assim então que veio a primeira conquista de Los Leones. Com uma campanha irretocável, tiveram 12 vitórias e 6 empates em 18 jogos, incluindo uma vitória contra o Real Madrid em Madrid e o placar clássico 7-1 contra a arquirrival Real Sociedad, fora de casa, levando o Bilbao a alcançar a primeira conquista invicta da história do futebol espanhol. E ela não durou muito tempo como a única, mas disso eu falo já já. O grande nome da campanha do time comandado pelo Fred Pentland foi o atacante Guilherme Gorostiza, que acabou marcando 20 gols em 18 partidas de liga. E o Bilbao não só teve o melhor ataque da competição, como a melhor defesa também, sofrendo aí 28 gols. O que pros padrões de hoje é uma média bem ruinzinha, tá? Mas na época, quando saía gol a rodo e um placar de 0-0, por exemplo, era uma raridade incrível, foi uma campanha quase irretocável, né? E lembra que eu falei que a conquista invicta do Bilbao não demoraria muito para ser igualada? Pois é, logo depois, na temporada 1931-32, veio o Real Madrid, destruidor de recordes, né? Pra estragar a festa. Los Blancos ainda se chamavam Madrid FC e entraram para a história do futebol espanhol naquela temporada com 10 vitórias e 8 empates em 18 partidas, sendo o segundo campeão invicto depois daquele Bilbao. Mas você se pergunta, pô, Madrid FC, cadê o Real, né? Então, em 1931, a Segunda República Espanhola foi proclamada e o rei Alfonso XIII teve que deixar o país. Com isso, todos os clubes reais tiveram que parar de usar o real, que fazia referência à monarquia, o que levou o time merengue a mudar de escudo, tirando a famosa coroa. E fica super esquisito esse logo do Real Madrid sem uma coroa em cima, né? Parece só uma bola ali. Mas depois, obviamente, o Real acabou voltando, tanto no Real Madrid, quanto também na Real Sociedad, no Real Betis e por aí vai. Independente da mudança, o Real Madrid passou a se tornar um gigante talvez a partir daquela temporada, né? Que contou com jogadores que acho que ninguém aqui vai conhecer, exceto por um, o goleiro Ricardo Zamora. Quem acompanha de perto o futebol espanhol sabe que o troféu Zamora é dado pelo jornal Marca pro goleiro que tomou menos gols em cada temporada da La Liga. Portanto, o Zamora até hoje, né, é uma referência histórica muito importante dentro do futebol do país. E aí tu pensa, o Campeonato Espanhol começou em 1928, era 1932 e dos 4 campeões, 2 tinham sido de maneira invicta. Por isso, provavelmente naquela época, eles nem deram muita bola, sacou? Acharam que talvez fosse algo recorrente, que ia acontecer muitas vezes. Foram passando as décadas, a gente trocou de século e quase 100 anos depois, ainda ninguém conseguiu repetir o feito de Real e de Bilbao. É bizarro, faz tanto tempo que não tinha nem internet, né? E TV também as pessoas ainda não tinham em casa, o que contrasta com hoje, que não só é comum você assistir futebol pela TV, como eu também sei que muitos de vocês estão assistindo esse vídeo na TV. Então, se for o seu caso, ajuda a gente se inscrevendo aqui no canal, beleza? Basta usar o seu controle para selecionar ali nosso avatar e aí vai aparecer uma opção de inscrever-se aqui. Ajuda muito o nosso trampo e claro, se você está vendo pelo PC, pelo celular ou pelo tablet, também se inscreve, que ajuda muito o nosso trabalho. Como a gente entrou nesse túnel do tempo, vale a pena voltarmos para a temporada 1888-89. Exatamente, mais de 10 anos antes do século 20, quando o Preston North End deixou seu nome marcado na história do futebol inglês. Para vocês terem noção de quanto tempo faz isso, o futebol não tinha nem chegado no Brasil ainda, né? Exatamente, se naquela época perguntassem para algum brasileiro, o que você acha da conquista do Preston? Os caras iam falar, o quê? Conquistando o quê? Futebol? O que é isso? A temporada 88-89 foi literalmente a primeira do campeonato inglês. E o Preston North End, que seria ali um time muito forte naquele princípio lá de futebol na Inglaterra, marcou seu nome na história ao ser campeão invicto, acumulando 18 vitórias e 4 empates, com 74 gols marcados e 15 sofridos. Uma baita de uma campanha. E o incrível é que na mesma temporada eles também levaram a FA Cup, né? A famosa
Copa da Inglaterra e também de forma invicta. Porém, pelo desempenho invicto na liga, eles acabaram recebendo o apelido de Invincibles, né? Os Invencíveis. O primeiro clube da história do país a ser chamado dessa maneira, um feito que só voltou a ser repetido mais de 110 anos depois. E ele foi repetido pelo Arsenal de Thierry Henry, possivelmente o título invicto de liga mais lembrado pelos torcedores de futebol pelo mundo, ou pelo menos os amantes do futebol europeu, né? É inevitável, até porque muitos cresceram assistindo o time do Arsène Wenger brilhar, né? E é muito interessante que o primeiro título invicto em solo inglês veio antes do futebol sequer chegar no Brasil, enquanto o segundo, do Arsenal, veio logo depois do Brasa já ser pentacampeão mundial. Os Invencíveis foram campeões da Premier League com 26 vitórias e 12 empates, com jogadores como Patrick Vieira, Bergkamp e obviamente o Thierry Henry, que acumulou 30 gols na campanha. Ele tava absurdo. Eles venceram então o troféu de ouro da Premier League e a conquista ficou eternizada como uma das principais do futebol, tanto que a gente não vai se alongar muito, porque temos um vídeo muito especial aqui no canal só sobre ela, com a participação fantástica do jornalista torcedor do Arsenal, João Castelo Branco. Vale a pena dar uma assistida. O próximo item da lista é um time que hoje é considerado coadjuvante no cenário europeu, mas é um dos clubes mais históricos do planeta, o Ajax. E podemos dizer que a temporada 94-95 é a que melhor sintetiza a grandeza do time na Europa. E sim, com um feito maior até do que na época do Cruyff. Comandado por Louis van Gaal, o Ajax fez uma das temporadas mais memoráveis da história do futebol europeu. Na Eredivisie, o campeonato holandês, uma campanha irretocável, com 27 vitórias e 7 empates em 34 jogos, muito pela estrela do jovem Patrick Kluivert, que tinha 18 anos e marcou 18 gols naquela edição, já despontando como um dos destaques do futebol holandês. E não foi qualquer coisa não, tá? Porque na mesma temporada o Ronaldo Fenômeno, também com 18 anos, foi lá e marcou 30 vezes na Eredivisie. Beleza, ganharam a liga invicto, tudo certo, mas não pra eles, porque não satisfeitos aí em terem o primeiro título invicto da história do campeonato holandês, eles queriam mais. O time era lotado de cracassos, como o Seedorf, o Davids, o Van der Sar, o Rijka, os irmãos De Boer e Danny Blind. E esses caras reunidos foram lá e também coparam a Champions League, e também de forma invicta. Era um time que, mesmo cheio de jovens, conseguiu essa dobradinha invicta, vencendo simplesmente o Milan de Baresi e Maldini, que era o atual campeão da Champions, né? 3 vezes, 2 na fase de grupos e 1 na final. Simplesmente um timaço montado pelo Van Gaal na época, difícil de ser batido, mas sem deixar de lado a filosofia e os ensinamentos deixados por Cruyff, a maior lenda da história do clube, especialmente esse lance de usar jovens, né, como foi com o Seedorf e com o Kluivert. Mas sim, em 94 e 95 os rossoneiros se deram mal na Champions. Voltando um pouquinho mais no tempo, a história foi outra. A temporada 91-92 foi marcante demais pro torcedor do Milan, sendo a primeira temporada em muito tempo em que a equipe não teve o visionário Arrigo Sacchi no comando, mudando para um treinador mais pragmático, mas muito respeitado no futebol italiano, o Fábio Capello. As expectativas eram grandes em cima do Milan e eles responderam da melhor maneira. A equipe era sólida na defesa, liderada pela dupla Baresi e Costa Curta, e jogava muitas vezes abusando da velocidade no contra-ataque. O Milan venceu 22 partidas e empatou 12, marcando 74 gols e sofrendo apenas 21, se sagrando assim o primeiro campeão invicto da história do futebol italiano. Além daquela dupla de zaga, o Milan também tinha obviamente o Maldini e o trio dos holandeses, Rijka, Gullit e o grande craque daquela competição, Marco van Basten, que foi o artilheiro com 25 gols marcados, o que ajudou ele a, no final do ano, levar a bola de ouro, que foi a sua terceira. E esse feito do time treinado pelo Fábio Capello foi impressionante, porque a gente sabe que os anos áureos, digamos assim, do futebol italiano vieram justamente nas décadas de 80 e 90, quando lá jogavam as principais estrelas do futebol mundial. Tivemos times memoráveis no Napoli, na Inter e na Juventus, por exemplo, né? Por falar em Juve, ela sempre foi uma gigante do futebol italiano. Porém, depois de um início de século com um bicampeonato, a equipe teve problemas com aquele escândalo de corrupção e foi rebaixada para a Série B. Aí depois, reerguida, a velha senhora voltou a virar uma potência gigante na Itália na década de 2010 e foi em grande estilo, né? Na temporada 11-12, a Juventus fez questão de coroar o início de uma dinastia com um título invicto.
Em 38 jogos, o time comandado por Antônio Conte venceu 23 partidas e empatou outras 15, superando o Milan por 4 pontos e se juntando ao Rossonero como um clube invencível na Série A italiana. O título da Juventus foi marcante por vários motivos. Um deles é que internamente o clube sabia que ainda passava por uma reconstrução, portanto vencer o título e ainda por cima sobre o rival e atual campeão Milan acabou sendo muito especial. Outro motivo é que essa foi a primeira temporada da Juventus jogando no seu novo estádio, o Juventus Stadium, que hoje a gente conhece como Allianz Stadium e que, que forma maravilhosa de se estrear a sua nova casa, né? Outro ponto marcante dessa temporada é que foi a última de Alessandro Del Piero, um dos maiores jogadores da história do clube. E o contexto foi meio mágico, tá? Porque nessa época o Del Piero já era um veterano e não tava mais entre os titulares que estavam sempre jogando. Ele de vez em quando vinha do banco e tal, e atuava geralmente como uma liderança fora do campo. Só que quando o clube mais precisou, ele interviu. Foi decisivo porque marcou só 3 gols no campeonato, mas todos foram na reta final da campanha, ali quando a pressão era maior. Esse título deu tanta moral pro clube que marcou o início de uma dinastia branco e preta em território italiano, já que a Juve engatou incríveis 9 títulos seguidos da Série A. E pode ter certeza que o título invicto deu um gás pra essa dinastia de 9 temporadas acontecer, né? Só que essa conquista da Juventus foi muito especial, mas ela não explica o que seria uma campanha de domínio absoluto. Quem explica é o Benfica. Apelidado de Super Benfica, a equipe comandada pelo inglês Jimmy Hagan foi completamente demolidora na temporada 72-73 da Liga Portugal, vencendo 28 jogos dos 30, empatando só 2 vezes. Ou seja, por um pouquinho, o Benfica não foi campeão vencendo simplesmente todos os jogos, cara, é bizarro. Se só isso já não fosse absurdo, eles também meteram 101 gols e tomaram apenas 13 no campeonato inteiro. O título do Benfica foi tão fácil naquela temporada que o Belenenses, que ainda existe, ficou em segundo com 18 pontos a menos que os encarnados. 18 pontos é muita coisa, mas nem tanta, né? É que naquela época a vitória só valia 2, amigo. Se a gente atualizar a tabela, digamos, e botar 3 pontos para cada vitória, aí pega. O Benfica teria 86 pontos e o Belenense 54, uma diferença absurda de 32. Esse foi o tamanho do domínio do Benfica naquela época. O grande destaque daquela campanha, claro, foi o cracaço Eusébio, que ajudou muito as Águias, metendo 40 gols no campeonato, sendo 4 deles num histórico 4-1 para cima do Sporting. Mas podemos dizer que o jogo mais marcante aconteceu na 9ª rodada. O Porto venceu o Benfica por 2-0 até os últimos 15 minutos de jogo. Mas jogando em casa, os encarnados encontraram força e conseguiram uma virada espetacular nos minutos finais da partida, mantendo a invencibilidade que seguiria até o fim do campeonato. O primeiro título invicto da história do campeonato português era do Benfica. Porém, o Benfica não ficaria sozinho. Demorou muitos anos, mas um clube conseguiu também ser campeão invicto. E não só uma vez, mas 2, num espaço de 3 temporadas. Tudo começou na temporada 2010-2011, quando o Porto, em sua primeira e única temporada com um jovem André Vilas-Boas no comando, fez uma campanha impressionante na Liga de Portugal, empatando 3 e vencendo 27 dos 30 jogos. Para coroar essa temporada histórica, a equipe de João Moutinho, Hulk e Falcão Garcia ainda venceu a Europa League, com direito a derrotar o compatriota Braga na final. Aí o Porto pensou, por que ganhar apenas uma vez de forma invicta, né? Uma vez o Benfica também conseguiu, a gente quer 2. E aí veio a temporada 2012-2013 e com ela um mago. Apenas 2 anos depois, o Porto era comandado pelo queridíssimo no Brasil Vitor Pereira e acabou levando o tricampeonato português de maneira invicta, vencendo 24 partidas e empatando outras 6, dessa vez com o Rames Rodrigues brilhando e o Jackson Martínez como artilheiro. E a coroação veio naquele jogo histórico na penúltima rodada, quando os caras enfrentavam o Benfica de Jorge Jesus e empatavam até os acréscimos, quando sai aquele gol do Kelvin, e aí a gente vê aquela queda do Jorge Jesus, aquela corridinha do VP. Um combo de emoções que a gente já contou várias e várias vezes aqui no canal, garantindo os 3 pontos e essencialmente o título de forma invicta para os Dragões. Em cima do maior rival, né? Mas se esse jogo já foi meio louco, tem outro fato que eu descobri aqui que também foi um negócio espetacular, né? Pensa, o Porto foi campeão invicto em 2010, 2011 e em 2012, 2013. No meio tinha a temporada 2011, 2012. Que eles também não levaram de forma invicta por causa de uma mísera derrotinha. Foi um 3-1 pro Gil Vicente,
que terminou a liga apenas em 9º lugar, ou seja, era um time bem coadjuvante. Então o famoso apagão contra um modesto Gil Vicente foi o que impediu de a gente estar falando aqui de um time do Porto que poderia ter um hat-trick de campeonatos invictos. Já pensou, amigo? Vale ressaltar que os casos que a gente abordou aqui no vídeo não são os únicos, tá? Se a gente for para outros países fora das top 7 ligas europeias, a gente vai encontrar outros casos, e mesmo nas top 7 ligas europeias também teremos casos de títulos invictos se a gente voltar mais pro passado, quando os formatos dos torneios eram diferentes e coisas do tipo. E inclusive também tem casos de times que terminaram a liga de forma invicta, porém sem serem campeões, como foi o Benfica na temporada 77 e 78, deve doer, né? Mas encerramos o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like que ajuda bastante o nosso trabalho, e nos vemos no próximo. Então um grande abraço, falou!